Olha aí, o objetivo dessa aula é tratar as geometrias fundamentais das engrenagens cônicas. Então, mesmo que de leve, a gente vai ter que falar alguma coisa sobre geometria. Acontece que alguém me perguntou por que eu tinha usado essa foto aí para ilustrar o início da aula passada. Esse aqui é o título de um jogo de videogame bastante educativo, feito primordialmente com formas geométricas básicas. O nome do jogo é Super Hot. Super Hot. Super Hot. Pois é, embora o jogo siga a mecânica tradicional de um jogo de tiro em primeira pessoa, com o jogador tentando atingir vários alvos inimigos, usando diversas armas, o tempo nesse jogo progride em velocidade normal somente quando o jogador se move. E isso cria oportunidade para quem está jogando avaliar sua situação em câmera lenta e também tentar responder adequadamente. Daí, a jogabilidade é semelhante àqueles jogos de estratégia. Além disso, o jogo tem um estilo de arte minimalista com inimigos em vermelho e as armas em preto. Tudo isso contrastando com o ambiente que é branco e cinza. E a simplicidade e a genialidade desse jogo vêm expressas com formas geométricas muito simples. E qual que é a conexão desse jogo com essa videoaula de agora? A geometria. Porque, para que seja possível estudar a geometria fundamental das engrenagens cônicas, é muito importante, mesmo que brevemente, que a gente fale sobre a geometria do cone. Os cones são sólidos geométricos que fazem parte dos estudos da geometria espacial. Um cone é formado por um conjunto de linhas que conectam um ponto comum, que é chamado de ápice ou mais comumente de vértice, a todos os pontos de uma base que está em um plano que não contém o vértice. Nessa figura a gente tem dois cones. O da esquerda é um cone reto e o da direita é um cone oblíquo. O cone reto é também chamado de cone de revolução, porque ele pode ser obtido através da rotação de um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. Já no cone oblíquo, o eixo passa a não ser perpendicular com a base da figura. A gente disse que o cone é reto na seguinte situação: quando a base for um círculo e a reta que liga o vértice superior ao centro da circunferência da sua base for perpendicular ao plano da base. Nesse tipo de cone, a face lateral é formada por geratrizes, que eu chamei aqui nessa figura de G. As geratrizes são linhas retas que ligam o vértice superior a pontos constituintes da circunferência do círculo. Então eu marquei aqui para vocês duas geratrizes. Obviamente o cone tem diversas. O conjunto dos pontos constituintes da circunferência do círculo tem o nome de diretriz. E esse nome é dado porque é a direção que as geratrizes tomam para criar a superfície cônica. Se o cone for reto, a gente pode imaginar que o cone foi gerado por um triângulo retângulo que roda sobre um eixo formado por um dos catetos. E por fim, quando a gente fala sobre o tronco de um cone, nós estamos nos referindo a um sólido que é obtido quando se intercepta um cone por um plano que seja paralelo ao plano da base, descartando a outra parte do cone. Deu saudades das aulas de geometria básica, não é não? Naquela época, quando a gente estava aprendendo as coisas, a gente nem imaginava o porquê que a gente iria usar. E nem para quê. Mas o momento certo sempre chega. E rapidinho, nem sei se isso aconteceu com todo mundo, mas quando eu era bem mais novo e tive a chance de brincar com esse negócio aí, sabe, esse brinquedo de ensinar as formas geométricas? Então, eu não me conformava que uma dessas formas aí não passava no telhado. Daí, um dia eu pedi pro meu irmão segurar, sei lá, quadrado, ali no vão da estrela. Meu amigo, tomei um impulso e vim com toda a força e dei um pisão na estrela. E é claro, rachei o telhado da casa e quebrei o brinquedo. É que eu tinha essa dificuldade com as formas geométricas, mas ao mesmo tempo eu já estava manjando de prensa hidráulica desde cedo. Você se lembra desse modelo de redutor de eixos concorrentes que eu te mostrei na aula inaugural de engrenagens cônicas? Pois é, então eu quero explorar ele um pouquinho mais profundamente, porque eu sempre gosto de apresentar um assunto utilizando um exemplo de aplicação. E eu vou fazer isso para que a gente possa investigar alguns detalhes básicos da geometria fundamental das engrenagens. Então aí, turma, vamos abrir o modelo, mas antes, como de costume, o plantão noturno do terceiro turno no Moodle tá rolando solto aqui. E a parte bacana é que por enquanto não tem nada, hein? Tem que fazer esse Moodle, tá prontinho pra segunda-feira. Aí você vai falar pra mim, mas professor, o que é isso? Deixou pra fazer na última hora? Não, é que a gente só teve acesso ao Moodle hoje. Então tá aí, vocês estão vendo que o modelo é o mesmo, ele só não tá colorido de amarelo. Vamos dar uma exploradinha aqui nas vistas, começando pela vista frontal, pela vista traseira, daí a gente passa para a vista lateral esquerda, que diga-se de passagem não está favorecendo muito a nossa investigação aqui, né? Inclusive é vista lateral esquerda tomando como referência aquilo que o desenhista utilizou como ponto de referência dele. Essa aqui é a vista lateral direita, essa aqui já está melhorzinha para o nosso propósito. Te apresento a vista de topo, vista de fundo e finalmente a vista isométrica. Assim a gente deu uma geral no modelo 3D e eu também estimulo vocês a pegarem esses modelos tridimensionais, não só para vocês estudarem, mas também para incentivar vocês a estarem tecnicamente familiarizados com essas
essas ferramentas computacionais de desenho. Inclusive, no meu canal tem uma playlist de Inventor justamente para tentar auxiliar nesse aspecto. E eu aproveito para fazer a propaganda para te dizer que a gente está trabalhando constantemente para ampliar o número de vídeos dessa playlist. Enfim, vamos seguir aqui nossa empreitada porque eu quero pegar as engrenagens cônicas que estão nesse dispositivo para que a gente possa fazer os estudos dimensionais sobre algumas das grandezas fundamentais. Então vou voltar aqui na vista isométrica e eu vou remover a tampa superior desse modelo. E também vou tirar essa tampa de inspeção para nos ajudar na visualização dessas engrenagens cônicas que estão aí dentro. Vocês vão perceber que ainda sobraram alguns parafusos soltos aí que vão acabar dificultando a visualização das engrenagens. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou sumir com tudo e deixar somente as engrenagens para que a gente possa fazer um estudo mais detalhado. Convenientemente, eu vou voltar nesse modelo e além de estudar as engrenagens, a gente vai estudar também os rolamentos. Só que isso só vai acontecer depois que a gente fizer uma análise de forças e vocês conseguirem entender quais são as forças trocadas nesse par cônico. Então eu vou fazer isso. Vou colocar numa vista que me favorece e vou deixar selecionado somente o pinhão cônico e a coroa cônica. Então tá aí, essas duas engrenagens e seus respectivos eixos de transmissão de potência. Com essa vista aqui, eu vou fazer uma análise individualizada da geometria desse par engrenado. Eu fiz uma simplificação e cortei o eixo da coroa só para que a gente possa visualizar melhor essas engrenagens. Então aqui a gente consegue ver claramente os cones primitivos completos do pinhão, que eu desenhei à mão livre aqui em vermelho, e da coroa, que eu estou desenhando aqui à mão livre também em azul. Lembrando, obviamente, as engrenagens são troncos de cone. Então vamos fazer uma rápida recapitulação. O ângulo entre os eixos é chamado de sigma maiúsculo. E eu aproveitei para destacar dois pontos notáveis aqui. O ponto O, que é o encontro do prolongamento dos dois eixos de transmissão de potência, e o ponto C, que é o ponto mais externo do contato entre os dentes das engrenagens cônicas. Essa linha OC que eu desenhei à mão livre em laranja representa a geratriz que é comum às duas rodas cônicas. Essa geratriz também é chamada de geratriz primitiva. Para ficar mais fácil a gente usar essa variável numérica nas nossas equações, eu vou atribuir a ela também, além de OC, o nome de R índice A. Esses são os ângulos de cone primitivo, respectivamente, do pinhão e da coroa. O ângulo sigma nada mais é do que a soma de ΔI com ΔI. Eu vou fazer algumas demonstrações geométricas agora e eu poderia escolher ou a coroa ou o pinhão. Tanto faz, porque essas demonstrações são válidas para ambas engrenagens cônicas. Como a maior parte das vezes a gente faz as demonstrações no pinhão, dessa vez eu vou separar só a coroa aqui nesse cantinho para que a gente possa fazer essas análises. Então, turma, eu vou começar a cotar algumas dimensões primordiais para que vocês possam compreender o que acontece, geometricamente falando, nesse par engrenado. Esse é o diâmetro primitivo externo, que nós vamos chamar de D. O diâmetro primitivo externo, ele é calculado como sendo o módulo vezes o número de dentes da respectiva engrenagem. Então, se a gente estiver falando da coroa, o diâmetro D vai levar o índice D2. Se a gente estivesse falando do pinhão, o índice a ser atribuído seria D1. Em termos práticos, o diâmetro primitivo externo é muito fácil de ser medido e por isso que ele acaba sendo um diâmetro de referência. Agora, se a gente tomar como base o menor diâmetro do tronco de cone, a gente vai encontrar o diâmetro primitivo interno das rodas cônicas. E aí nós vamos chamá-lo de DI, sendo que se eu estiver tratando do pinhão, vai ser DI índice 1, e se a gente estiver tratando da coroa, será DI índice 2. Vocês devem ter percebido que toda vez eu estou usando o termo diâmetro primitivo, porque no fim das contas, todos esses diâmetros, seja ele o externo, seja ele o interno, são medidos nos cones primitivos, inclusive o diâmetro primitivo médio. Esse diâmetro é medido no meio dos dentes, mas ele obviamente também faz parte do cone primitivo. Acontece que a gente só costuma falar diâmetro médio porque fica mais rápido. Mesma coisa quando eu me refiro ao diâmetro interno. Vocês vão perceber que somente eu me referir ao diâmetro primitivo externo, eu explicitei a palavra primitivo. O diâmetro médio ele é calculado pela multiplicação do módulo médio vezes o número de dentes. E fica tranquilo que já vou te explicar como é que calcula essa variável aqui, módulo médio. Obviamente, se eu estiver me referindo ao pinhão, o diâmetro médio vai ser denominado dm índice 1. E se eu estiver me referindo à coroa, o diâmetro médio vai ser chamado de dm índice 2. Tem uma expressão alternativa para a gente calcular o diâmetro médio, que é pegar o diâmetro primitivo e
subtraí-lo da multiplicação da largura do dente vezes o seno do ângulo de cone primitivo. Vocês me desculpem se eu sou repetitivo, mas eu quero deixar isso muito claro. Se eu estiver procedendo com os cálculos do diâmetro médio da roda cônica 1, que é o pinhão, eu obviamente vou usar aqui o D1, o B1 e o seno do delta 1. Muito bem. E eu só não te explico nesse exato momento como calcular o módulo médio, porque eu preciso fazer umas deduções antes sobre como calcular a geratriz comum ou a geratriz primitiva, que a gente chama de RA, porque o módulo médio depende dessa dimensão. E turma, o diâmetro médio tem uma importância brutal nos cálculos das engrenagens cônicas, porque na determinação das cargas atuantes sobre os eixos de transmissão de potência e também sobre os mancais, depende muito do diâmetro médio das engrenagens. A prática usual é utilizar a força tangencial que ocorreria se todas as forças estivessem concentradas no ponto médio do dente. Agora, a gente sabe que de verdade a força resultante real acontece em algum lugar entre o ponto médio e a extremidade maior do dente. Mas, turma, podem ficar tranquilos porque a literatura confirma que o erro associado a essa hipótese simplificadora é desprezível. Eu sei que ficou espremidinho aqui, mas esses dois são os ângulos primitivos de cone da coroa. E só para terminar de marcar as dimensões principais, vou colocar aqui a largura do dente. O que eu vou fazer agora vai ser usar os recursos da trigonometria básica para fazer algumas deduções geométricas. A gente vai usar esse triângulo retângulo que pertence à coroa e esse triângulo retângulo aqui que pertence ao pinhão. Então, o que eu vou fazer é deixar registrado nesse desenho do par conjugado esses dois triângulos, só que agora de uma maneira mais bem organizada, para que isso sirva de referência para o seu estudo e eventual entendimento. Então, gente, como eu estou fazendo um estudo de demonstração para a coroa, eu vou pegar esse triângulo dessa cor aqui e isolá-lo nessa região para que eu possa fazer as deduções finais. Olha aí, verifica, por favor, essas dimensões principais. Nós temos essa cota aqui, que é a geratriz primitiva OC, que a gente chamou de RA. Obviamente, essa cota aqui representa metade do diâmetro primitivo externo da coroa, e por isso aqui eu coloquei D2 sobre 2. E o ângulo existente entre o eixo de transmissão de potência e a geratriz primitiva OC é delta minúsculo 2, que foi exatamente esse ângulo que eu coloquei aqui. E turma, eu deixo claro mais uma vez, essas deduções são integralmente válidas para o triângulo retângulo vermelho, que é esse triângulo do pinhão. Então vamos lá, como é que eu calculo o seno desse ângulo de cone primitivo da coroa? Nada nessa mão, nada nessa outra, não tem mágica. O seno desse ângulo é o cateto oposto a ele, que equivale a metade do diâmetro primitivo externo, sobre a hipotenusa, que é a geratriz comum que nós denominamos de RA. Ora, baseado nessa relação trigonométrica, a gente pode perfeitamente exprimir o RA em função do ângulo de cone primitivo e o diâmetro externo das rodas cônicas. O RA pode ser calculado por D2 dividido por 2 vezes o seno de delta 2. Então deixa eu me apagar aqui para que você possa ter uma visão menos poluída dessas deduções matemáticas. Ô, gente, obviamente, a geratriz primitiva é comum a essas duas rodas cônicas, então a gente pode afirmar categoricamente que o RA pode ser calculado por D1 dividido por 2 vezes o seno de delta 1. E claro, eu também chamei o RA de OC, porque esse é o comprimento da reta que une os pontos OC na geratriz primitiva dessas engrenagens cônicas. Então, turma, você deve se lembrar que na videoaula anterior eu utilizei a cor verde para poder expressar o diâmetro médio das rodas dentadas. Aqui nessa aula eu te mostrei agora há pouco que o diâmetro médio ele pode ser calculado através do módulo médio vezes o número de dentes. E aí eu ficou naquele suspense de como é que a gente calculava o módulo médio. Agora que a gente sabe calcular a geratriz primitiva, eu posso expressar o módulo médio em função dessa cota que é muitíssimo importante. Então aqui eu te apresento a fórmula para que vocês possam calcular o módulo médio em função do módulo da largura do dente e da geratriz primitiva. Então eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui, porque é o seguinte, quando a gente fizer análise de forças em engrenagens cônicas, nós vamos partir do pressuposto que as forças são trocadas aqui no diâmetro médio. Então pode ser muito útil que vocês determinem o diâmetro médio partindo do número de dentes dessa engrenagem e do módulo médio das rodas que estão conjugadas. Para calcular o módulo médio das engrenagens cônicas, além da largura do dente e do módulo, a gente vai precisar da geratriz comum. E o que eu fiz foi te mostrar uma fórmula para que
que a gente possa calcular a geratriz comum em função do módulo e o número de dentes da respectiva engrenagem e o seu respectivo ângulo de cone primitivo. Bacana? Então eu vou parar essa aula por aqui para que eu possa criar uma interrupção e proporcionar a chance de vocês assimilarem essas formulações. Na próxima videoaula eu vou te mostrar algumas expressões alternativas que podem e serão muito úteis para vocês resolverem exercícios. Vou fazer um exercício do Shigley, então toma um ar aí e volta energizado porque a próxima aula promete, hein? Até mais!